Caros alunos, boa noite. Hoje a aula referente ao dia 8/4. Como nós havíamos conversado na aula anterior, nós estaremos utilizando esse sistema de o conteúdo será abordado em formas de slides narrados, em vídeo, disponibilizado para vocês no canal no YouTube. E após vocês assistirem um vídeo, nós entramos no nosso site lá, no nosso chart lá, que é o Sheetsmith. Ontem a gente tivemos uma boa interação, a internet funcionou bem para todo mundo. E eu volto a falar, o aluno que estiver com dificuldade de acessar esse aplicativo, por favor, me manda um WhatsApp para a gente poder, às vezes, fazer uma orientação até via telefone, tá? Para a gente conversar e ir orientando. Mas hoje a intenção é dar sequência à nossa revisão, né, até aquele período de aula que nós interrompemos em virtude do isolamento social. Então nós vamos iniciar aqui com os dispositivos de proteção. Nós tivemos lá no laboratório e eu fui explicando para vocês ponto a ponto de cada um desses elementos de proteção. Então, os elementos de proteção que nós vimos na nossa última aula, nós tivemos os fusíveis, disjuntores e relé térmico. Okay? Então agora, durante esses períodos, esses minutos agora de aula, a gente vai rever de uma forma um pouco mais detalhada cada um deles. Então, os fusíveis, né? A gente tem os fusíveis como elemento de proteção, tá? Térmico de corrente elétrica. Existem vários modelos de fusíveis. Esses fusíveis são fusíveis utilizados geralmente em automóveis. Nós temos os fusíveis NH, os fusíveis GAZ, os fusíveis HH e os fusíveis que são aqueles de ampola de vidro. Mas todo fusível, vocês vão observar aqui, olha, a gente tem um elo que é uma lâmina em que ao sofrer um aumento de temperatura, e isso proveniente de uma sobrecarga, e a definição de sobrecarga é quando você alimenta um equipamento com uma potência, ocorre uma potência superior ao que foi dimensionado pelo circuito. Então, era para estar passando uma corrente de 5 amperes e está passando uma corrente de 8 amperes. Então, para a proteção dos condutores elétricos e a proteção do equipamento, esse elo vai se romper. Então, todos os fusíveis, ele tem esse elo. A robustez dos fusíveis, vai ser em virtude da corrente elétrica que ele vai suportar. Então, por exemplo, esse fusível suporta uma corrente de 200 amperes. Um fusível de 125 amperes, ele tem um aspecto construtivo menor. Então, olha só, eu nunca vou querer que um fusível dessa proporção, né, desse dimensionamento, suporte uma corrente de 200 amperes. Olha para você ver a robustez do fusível HH. Esses tipos de fusíveis são fusíveis utilizados justamente para proteção de transformadores. A gente vai ver muito isso em cabine primária, tá? Esses tipos de fusíveis, a gente chama de HH. Vão fazer as proteções do sistema de entrada de energia dos componentes da cabine primária, das subestações de entrada das empresas, do supermercado, né, do comércio. Então, é um fusível HH. E aqui a gente tem um fusível de AZED, que a gente utiliza muito ele para questão de proteção de equipamentos de dispositivos semicondutores. Então, funcionamento do efeito térmico da corrente elétrica. Tá? Então, a gente peguei aqui a foto de um fusível que a gente coloca, a gente observa isso muito aqui nos equipamentos eletroeletrônicos domésticos, tá? A simbologia dele que é o elo. E aqui a gente tem uma forma de simular isso. Vamos simular esse comportamento do fusível. Observe o seguinte, ó, abaixo vemos um aparelho de uma certa potência elétrica e trabalhando na rede elétrica 220 volts. Para saber a corrente que passará pelo mesmo, basta dividir a potência pela tensão do funcionamento. Abaixo do circuito, clique no menor valor e observe o comportamento do fusível. Então, o que acontece?
Eu tenho aqui uma tensão de 220 e uma potência de 600 watts. Então, quando a gente aplica lá potência igual a corrente vezes tensão e acha o valor de corrente, será 2,7. Eu tenho aqui a tomada, que vai ser conectada à minha rede, o fusível de 0,5. Então, o que vai acontecer aqui? Olha, o efeito da corrente elétrica, se eu colocar um fusível de 0,7 e eu tenho uma corrente de demanda de 2,7, o que tem que acontecer aqui? Ó? O elemento fusível tem que se romper. Então, observe, circulação, elemento fusível rompeu. Quando eu passo a utilizar 2 amperes, um fusível de 2 amperes, eu aumentei, saí de 0,5, passei para 2. E a minha corrente nominal é 2,7 amperes. Será que ele vai suportar? Então, novamente, eu vou clicar. Olha, também o fusível rompeu-se o elo. Então, dessa forma, não é possível utilizar um fusível de 0,5 e 2 amperes. O fusível de 5. Olha, o fusível de 5 amperes, o aparelho entrou em funcionamento, ou seja, ele está compatível com o valor da corrente nominal do equipamento. Tá? Então, todo o fusível ele tem essa característica, é a característica de estar rompendo um elo no momento em que passa por ele uma corrente superior ao valor do equipamento. Então, nós vamos proteger tanto o circuito como o equipamento. Tá? Então, nós temos aqui o fusível de AZ e o fusível NH. Os fusíveis eles fazem a proteção de uma carga indutiva, de uma carga eletrônica e de cargas resistiva. Então, o que é uma carga indutiva? Então, como exemplo, carga indutiva, a gente tem os motores elétricos. Todas as vezes que a gente tem um grande número de bobinas na composição de um equipamento, a gente tem uma carga indutiva. Circuitos eletrônicos. Ora, os circuitos eletrônicos nós temos os inversores, as soft starters, então são os CLPs, então são dispositivos que têm uma eletrônica e eles são alimentados. Eu quero fazer uma proteção para não queimar aqueles semicondutores daqueles meus equipamentos. E carga resistiva, a gente tem os aquecedores, então a gente tem chuveiro, os aquecedores elétricos. Então, isso aqui são elementos de carga resistiva que vão geralmente criar efeito Joule, aquecimento. Os fusíveis podem ser de efeitos rápidos, retardados e ultra rápidos. Tipos de fusíveis, Então, efeito rápido, usados em circuitos que não possuem considerável variação de corrente entre ligação do circuito no equipamento e no seu funcionamento normal. Ou seja, quando acionamos o equipamento, ele não gera, e o pico de corrente alta não gera nenhum tipo de corrente alta. Tá? Então, o efeito rápido, eles são utilizados em equipamentos que não provocam picos de corrente. Tá? Então, luminárias, fornos, etc. Então, tá vendo? Forno, elemento resistivo. Luminária, elemento resistivo. Então, toda vez que o meu circuito não possui variação brusca de corrente no momento de acionamento, eu posso estar usando um efeito rápido. Tá? Efeito rápido. O que é isso? No instante que passar uma corrente de valor superior a do equipamento, o meu fusível irá se abrir. Ele vai se romper o elo e vai desligar o circuito. O efeito retardado é utilizado em circuitos com corrente de partida que alcançam valores superiores à corrente normal de funcionamento. É o caso dos motores elétricos. Tá? O motor elétrico chega a atingir 5 a 6 vezes o valor da corrente nominal. Então, o que é isso? No momento que eu tenho uma corrente nominal do motor de 5 amperes e ele atinge até 6 vezes o valor em um determinado período de tempo, então 5 vezes 6, a gente tem 30 amperes. Então, esses 30 amperes, o meu fusível tem que ser de efeito retardado. Ele tem que suportar. Geralmente, a gente calcula na margem de 4 segundos, 4 a 5 segundos. Ele vai suportar os 30 amperes e logo passar esse tempo, meu circuito, o meu motor já atinge a rotação dele normal por minuto,
a minha corrente vai cair para os valores de corrente nominal, que é o 5 A, e não há desligamento. Agora, se durante esse período for superior a 4, 5 segundos, o fusível vai se abrir e desligar o equipamento. Então, o efeito retardado, ele permite, durante um determinado tempo, um valor de corrente superior à capacidade nominal do meu circuito. O efeito ultra-rápido. O efeito ultra-rápido são apropriados para instalações industriais na proteção de semicondutores, que são os tiristores, os diodos, são equipamentos com circuitos eletrônicos que precisam de corte rápido em caso de curto para não danificar em circuitos eletrônicos. Então, o que nós percebemos e vimos, né, no aspecto prático, dentro de comandos elétricos, toda vez que eu tenho painéis com inversores de frequência e soft starts em que o próprio fabricante não insere uma proteção dos semicondutores no próprio componente elétrico, né, no próprio inversor de frequência, na própria soft start, é necessário a gente usar esse fusível de efeito ultra rápido. Por que isso? No momento que a corrente sofreu uma variação, ele vai se abrir. O tempo dele para abertura é uma forma bem instantânea, tá? É imediata. Então, os tipos de fusíveis: efeito rápido, efeito retardado e efeito ultra rápido. Então, se eu quero fazer a proteção de um circuito de motor, efeito retardado. Se eu quero proteger circuitos semicondutores, efeito ultra rápido. E se eu quero fazer proteções de cargas resistivas, efeito rápido. Ok? Quais são as principais características dos fusíveis NH e diazete? A gente tem a corrente nominal, corrente máxima que o fusível suporta sem interromper o funcionamento do circuito. Esse valor é indicado no corpo de porcelana do fusível. Então, vem descrito na estrutura, né, no próprio fusível, o valor da sua corrente nominal. A capacidade de curto-circuito, tá, que deve ser interrompida a corrente no momento que ocorra esse curto. A capacidade de ruptura, ou seja, qual que é o valor de corrente que o fusível é capaz de interromper com segurança e não depende da tensão máxima da instalação. Então, o valor, né, desse quiloampere. Tensão nominal, ou seja, qual que é a tensão nominal que eu posso inserir esse fusível no meu circuito. Exemplo, se eu tenho um circuito de 1000 volts, eu vou inserir um disjuntor que está habilitado para 500 volts? Não. O isolamento dele não vai suportar e ele vai se estilhaçar, tá? Então, eu tenho que compatibilizar, né? São características no momento da compra, da aquisição de um fusível. Uma delas, que tem várias, mas as principais são a corrente nominal, o curto-circuito, tá? A capacidade de ruptura e a tensão nominal, aonde esse fusível estará sendo aplicado. Nós vimos na aula prática em que os fusíveis possuem um elo, né? E no momento que ele se rompe, nós observamos que o fusível foi danificado, ele sofreu a sobrecarga. E existe uma tabela, tanto para os fusíveis diazete e NH, onde mostra a coloração e o valor da corrente. Então, quando você pegar um fusível e ele for rosa, ou seja, aquela espoleta que ele tem for rosa, ele é um fusível de 2 amperes. Quando for marrom, 4. Verde, 6 amperes, 10. Vermelho, né, cor vermelho, 10 amperes, cinza 16, azul 20 e 25 amarelo. E tem mais cores, tá? A tabela aqui está resumida, mas na apostila de vocês possui a codificação de cores. Então, quais são os elementos que compõem o fusível diazete? O fusível diazete, ele é composto pela tampa, tá? Aqui está a tampa, ó, tampa. Nós temos o fusível, que está aqui. O parafuso de ajuste, que é esse. Esse parafuso de ajuste, conforme eu havia conversado com vocês, é o seguinte. Tá vendo que aqui a coloração parece que é vermelha, né? Vermelho ou marrom. Cada fusível, esse parafuso é inserido na base com o objetivo de que rompeu, esse fusível queimou.
eu tenho esse fusível de 3 amperes, de 2 amperes. Poxa, mas eu tenho aqui um de 6. Eu estou com minha usina parada e eu preciso de produzir. Aí o que o eletricista faz? Ele pega um disjuntor de 6 amperes e insere aqui. Então, por que esse parafuso eu tenho que colocar esse parafuso de ajuste? Se eu tenho um parafuso, o parafuso de ajuste vai ser compatível com a corrente nominal do meu fusível. Então, se o meu fusível é de 2 amperes, o anel é de 2. Então, se eu tenho um fusível de 6 amperes e quero colocar um anel de 2, eu não vou conseguir, tá? Eu não vou conseguir. Então, eu vou limitar com que sempre que tiver substituição do meu fusível, eu vou ter sempre que colocar o fusível compatível, correto, que foi especificado nas premissas de projeto, tá bom? Nós temos aqui o anel de proteção, tá? Esse anel de proteção, ele vai evitar com que o eletricista, no momento de manutenção, acidentalmente coloque a mão, tá? Nessa estrutura metálica. Essa estrutura metálica aqui, se você observar aqui, olha, ela é roscável, tá vendo? Olha, tem a mesma estrutura como se fosse aquele receptáculo das lâmpadas. Então, eu coloco esse anel de porcelana, porque eu evito de contato dessas extremidades pelo eletricista no momento de manutenção. Eu tenho a tampa, aliás, vamos falar da chave de parafuso. Essa chave, pessoal, é justamente para você pegar esse parafuso. Vocês vão ver que tem 2 frisos aqui, olha, tá vendo? Esse aqui é um friso. Você encaixa esse friso aqui, insere na base e gira, tá? Você vai encaixar esse parafuso aqui. E para a parte final, a gente tem uma capa de proteção, tá vendo? Ó? Que eu vou também evitar contatos diretos do eletricista no painel com parte energizada, né? E a gente tem que ter uma preocupação na montagem de painéis elétricos. A gente está fazendo uma disciplina de comandos elétricos, mas lá na frente a gente vai ter instalações elétricas industriais, onde que é uma grande preocupação a gente respeitar os quesitos da NR10 para construção de painéis elétricos, né? E outras normas internacionais que se fazem necessário para garantir a segurança de quem for dar manutenção e para quem for ser usuário daquela planta. Então a gente tem aqui, olha, toda a montagem. Vocês podem observar que não existe nenhuma parte viva. E quando você for especificar um fusível de AZED, se você apenas colocar na sua lista de material, eu quero um fusível de 16 amperes, tensão 600 volts, capacidade de curto-circuito de 10 kA, vai vir somente esse elemento aqui para você, tá? Você não vai conseguir fazer as demais montagens. Você tem que comprar base, parafuso, o anel de proteção e a sua tampa, ok? Tem que descrever todo o processo e a capa de proteção, tá bom? Os fusíveis conhecidos como de AZED podem ser de ação rápida para operação em circuitos sem picos de corrente. Então observe, os fusíveis de AZED pode ser dado de ação rápida para operação em circuitos sem picos de corrente. O que é isso? Eu vou trabalhar com esse tipo de fusíveis para motor elétrico? Não, porque o motor tem os picos de corrente. E dar ação retardada para circuitos de corrente de picos de 200 amperes. Então, existem 2 tipos, tá, de fusíveis de AZED, que é um detalhe que a gente vê muito nos catálogos fabricantes, que é o fusível de AZED GH, fusíveis de AZED HG. Então, os fusíveis de AZED você consegue comprar ele com ação rápida e com efeito retardado, ok? Para a proteção de motores elétricos, então isso cabe você identificar. Numa determinada faixa de corrente, podemos utilizar tanto fusível NH quanto fusível de AZED. Então, observe, olha, numa determinada faixa de corrente, nós vamos usar o fusível NH, quanto de AZED vão atender normalmente. Mas a análise econômica indica que devemos utilizar fusíveis até 63 amperes. Acima desse valor, a gente vai usar fusíveis NH, ok? Então, até 63 amperes, nós vamos estar instalando fusíveis de AZED. Então, o fusível NH e o de AZED, até 63 amperes, eles têm o mesmo comportamento.
vai depender da estrutura que você precisa. Geralmente os fusíveis NH é utilizado para proteção de motores, de transformadores, motores, ele já fica mais excluso, tá? E os circuitos de AZED fazem a parte de alimentação de comando. Mas a gente sabe que a gente tem os disjuntores, né, para fazer a proteção disso aqui com muito mais eficiência. Então, os fusíveis NH. Então, olha só a montagem do fusível NH. A gente precisa de ter uma base. Vocês vão observar que a característica do fusível é uma faca. Então, você vai encaixar isso aqui. Você não consegue fazer isso perfeitamente com a mão, tá? Simplesmente por pressionando aqui e encaixando. Você precisa de ter uma punhadeira, beleza? Você precisa de ter um punho, aonde que vocês vão ter que inserir. Ele vai ter duas garras aqui, vai encaixar nesse elemento de faca do fusível e você vai conseguir extrair. Então, o fusível tipo H, os fusíveis são limitadores de corrente H, é uma característica do fusível retardado para correntes sobrecarga de fusíveis rápidos e correntes de curto-circuito. Som próprio para proteger os circuitos que em serviço são sujeitos a sobrecargas de curta duração, por exemplo, a partida direta de motores e motor gaiola. Possui contatos facas prateados que proporciona perdas muito reduzidas no ponto de ligação e o corpo para garantir a segurança total. Então, os fusíveis NH possuem essa construção. A questão de proteção para contato, vocês vão ter observado aqui na figura anterior, praticamente a gente não tem muitas medidas, então você tem que criar um invólucro para colocar esses tipos de disjuntores. Os tipos de fusíveis, ok? Disjuntores, tá? Então nós temos aqui os disjuntores abertos. Esses disjuntores geralmente são utilizados em circuitos com elevada corrente e em CCMs. Nós temos aqui os disjuntores tipo DIN, utilizados comumente aí nas nossas residências. E temos aqui o disjuntor motor. Então, como é a parte do elemento construtivo, né? Nós temos dois disjuntores aqui abertos, um DIN e um NEM. A característica deles são iguais, construtivas são iguais, né? A diferença está aqui, olha. Essa parte aqui, olha, é a parte de encaixe no trilho DIN, por isso que a gente chama de DIN. E esse NEMA, a gente não tem a parte de contato para o trilho, então a gente não consegue fixar no trilho. Vocês podem observar nessa estrutura aqui aberta que a gente tem, olha, a parte que é a lâmina bimetálica, uma mola com a lâmina bimetálica que vai fazer com que ocorra o desligamento do meu disjuntor por efeito térmico, ou seja, se os condutores elétricos, né, esse aqui é o parafuso de entrada, esse é o parafuso de saída. Então, no momento que eu passei o condutor aqui, olha, ele vai passar, a corrente elétrica vai circular por esse caminho, tá? Até sair no meu borne aqui embaixo. Então, a lâmina bimetálica que é utilizada aqui, olha, essa é a lâmina bimetálica. No momento que sofrer aquecimento, o que vai acontecer? Esse disjuntor vai desarmar. Vocês estão observando aqui uma mola. Essas molas têm o objetivo de que, no momento que ocorrer o desarme por sobrecarga, essa lâmina aqui vai atuar, vai desarmar, e para voltar à operação eu vou ter que fazer o que? A manobra de rearme desse disjuntor. Isso garante segurança, tá? Porque imagina que se aquecesse, desligava, aí a temperatura da lâmina voltava à temperatura normal, automaticamente o circuito rearmava e estava acontecendo uma falha lá na frente, uma pessoa sendo eletrocutada, um exemplo. Então, é importante que a gente tenha essa questão desse disjuntor não ser um disjuntor cíclico, ou seja, desarmou, é necessário que o usuário, o eletricista, venha aqui para poder rearmar. Então, aqui é a parte do circuito térmico, né? Que a gente fala que o disjuntor é termomagnético. E aqui é a parte magnética do meu disjuntor. O que essa parte magnética vai fazer? É uma toroide que no momento que a corrente elétrica passar aqui para um valor bem elevado, que é uma corrente de curto-circuito, ele vai gerar um campo magnético e vai fazer também um desarme, tá bom? Faz o desarme e eu tenho que vir fazer a manobra. O mesmo acontece com o disjuntor NEMA. Aqui a gente tem a lâmina bimetálica
e aqui a gente tem a bobina de campo magnético. Aqui nós temos o burner de entrada e o burner de saída. Então, voltando aqui, olha, o esquema, né, do disjuntor, nós temos o burner 1 e o burner 2. A corrente passa pela resistência elétrica de valor R. Então, a gente tem aqui essa resistência aqui representada pelo um condutor elétrico, R. E para uma lâmina bimetálica. O que é essa lâmina bimetálica, gente? Vocês estão observando aqui que a gente tem laranja e tem a cor verde. Isso aqui é uma lâmina bimetálica, ela é composta por dois metais. Esses dois metais possuem coeficientes de dilatação diferente, ou seja, no momento que eles vão sofrendo um aumento de temperatura, eles vão dilatando, um menor e o outro mais. O que vai acontecer? Você vai ter uma flambagem. Você observa que ele vai fazer o que? Uma curvatura. No momento que ele faz uma curvatura, ele vai fazer o desarme do meu disjuntor. Tá bom? Então aqui está essa lâmpada bimetálica. Lâmpada bimetálica. Este tende a abrir pela ação da mola M2. Olha só. Então a ação da mola M2. Mas o braço do atuar impede com a ajuda da mola M1. A corrente nominal que produz ação térmica sobre o bimetal varia aproximadamente na mesma proporção que varia a corrente nominal do condutor da temperatura. Então, a lâmina bimetálica tem o mesmo coeficiente do condutor que está entrando aqui, ó, condutor de cobre. O eletroímã porque a gente tem um eletroímã tá vendo? Ó? Eu montei um eletroímã. Eu tenho uma estrutura aqui eu tenho um núcleo e tenho uma bobina circundando esse núcleo. Aqui eu tenho um efeito magnético. Então aqui eu tenho um efeito térmico e aqui eu tenho um efeito magnético. Então se eu encostar fase com neutro, se eu encostar uma fase, né, a fase de saída aqui do meu circuito com o condutor neutro, o que vai acontecer? Vai desarmar. Mas vai desarmar porque houve a ação magnética do meu circuito aqui. Se meu cabo é de 1,5, ele suporta 15 amperes e o meu disjuntor é de 15 para proteger esse cabo e eu ligo um circuito de 20, o que vai acontecer? Aqui não vai atuar, mas a parte das lâminas bimetálicas irão atuar. Essa aqui é a finalidade da proteção do circuito termomagnético, tá? Do disjuntor termomagnético. Isso está na apostila de vocês, tá bom? A apostila enviada. Vamos ver aqui, olha, uma simulação. Vamos observar uma simulação desse pessoal. Então a gente tem aqui disjuntor, tá? Um dispositivo que protege o circuito contra sobrecarga. Ele pode ser um disjuntor cíclico, que é um dispositivo de proteção que abre o circuito quando ocorre uma sobrecarga, restabelecendo o circuito assim que essa sobrecarga volta. E o não cíclico é aquele que abre o circuito e quando ocorre uma sobrecarga, a tensão deve ser desligada para rearmar o disjuntor. Então observe o seguinte, olha, eu vou dar um play, alimentei, a gente vai ter atuação, está tendo aquecimento bimetálico, olha, a lâmina abriu. Então olha, lâmina bimetálica, tá vendo? Houve aumento de temperatura, resistência de aquecimento, esse disjuntor vai abrir. Agora eu inseri a resistência, tá, de aquecimento. O que vai acontecer aqui? No momento que esse circuito for alimentado, ele vai desarmar e vai permanecer em desarme. Ou seja, ele não vai voltar de forma automática. Ó, não volta de forma automática. No momento que ocorreu esse resfriamento, ele tornou a operação. Então, de novo,
novo, olha, lâminas bimetálicas, são materiais diferentes. A gente tem a simulação, a corrente elétrica passando. Quando a gente tem um metal de baixa expansão, olha, voltou rearme. Então a gente vê as características dos disjuntores elétricos. Disjuntor motor. Então na última aula nós falamos sobre disjuntores motores, tá? O que esses disjuntores motores fazem? Eu tenho aqui a função do disjuntor, eu tenho os botões liga e desliga, e eu tenho aqui, ó, um seletor de corrente nominal. O que vem a ser isso? No momento que eu especifico um disjuntor motor, eu vou estar preocupando tanto com a proteção dos condutores elétricos como a proteção do equipamento, no caso aqui um motor, né? Vamos falar de motor. Então, quando eu estiver preocupando com a proteção de motores elétricos, o que eu faço? Eu compro um disjuntor motor, cheguei lá, o condutor vai ser de 10 milímetros, suporta uma corrente de 40 amperes, então eu vou colocar um disjuntor de 40 amperes, e o meu motor elétrico é de 3 amperes. Eu venho aqui, ajusto o meu relé térmico desse disjuntor para uma corrente de 3 amperes. Na aula prática nós fizemos uma avaliação na placa do motor, em que nós falamos o seguinte, olha, o motor ele pode trabalhar com um fator de serviço. O que é esse fator de serviço? É um valor a mais de corrente nominal que o motor suporta. Geralmente 15%, tá? Geralmente a gente encontra nas placas de motor um fator de 15%. Então se a gente tem um motor de 10 e eu acrescento 15% da capacidade de corrente dele, eu vou ter 11,5 amperes. Então eu venho aqui e ajusto esse relé do meu disjuntor para a corrente nominal do motor multiplicado por esse fator de serviço, tá? Multiplicado por essa porcentagem de fator de serviço. Então o disjuntor motor ele tem essa característica de proteção tanto dos condutores elétricos como do circuito dos condutores elétricos, como também do equipamento, no caso motor elétrico. Quando eu não tenho um disjuntor motor, eu tenho que utilizar um relé térmico, tá? Que também foi apresentado. Então o relé térmico ele tem aqui, olha, os bornes de conexão que é inserido no contator e a saída. Esses contatos 95 e 96, isso aqui também é uma lâmina bimetálica. O que vai acontecer? Eles vão ficar lá no meu circuito de comando. No momento que acontecer um aquecimento, né, com valor de corrente superior à nominal do meu motor, lembrando que esse relé térmico é necessário utilizar um disjuntor, porque não faz a proteção dos condutores, eu estou fazendo a proteção do meu motor, tá? Do meu circuito. Devido que, ó, sobrecarga mecânica na ponta do eixo do motor. Então, muitas vezes, gente, dentro da indústria, o que a gente observa? Por falta de lubrificação mecânica em determinados componentes, há um travamento do sistema mecânico. E quando o operador coloca em operação o equipamento, dá sobrecarga. Ou seja, o motor vai tentar, ele foi projetado para fazer um esforço mecânico e está sendo solicitado um esforço mecânico maior que a capacidade dele. Aí a corrente elétrica vai subir e esse motor queima. Então por isso que eu utilizo proteções. Uma delas é o meu relé térmico. Então o relé térmico ele tem somente rearme automático, que você vai pressionar aqui, ele volta à condição, ou seja, esse contato se abriu por uma falha de sobrecarga, você vai apertar o rearme e ele fecha novamente. A função alto, que é o rearme automático, possibilita questão de teste, né? Então eu aperto aqui, eu faço o teste, de fato está tendo um rearme. Rende o rearme manual e o H somente rearme manual, tá? Então
Essa que é a visão de um relé térmico, e aqui está a simbologia que a gente representa nos circuitos elétricos. Pessoal, ficou um pouco extenso, mas o nosso objetivo era estar fazendo uma revisão dos elementos de proteção. Mais à frente nós vamos estar falando sobre o dimensionamento de disjuntores, né, dimensionamento mais perfeito desses, né, a forma de dimensionar esses componentes elétricos, tá? Isso é na disciplina de instalações elétricas industriais. Nós estamos apresentando cada componente, né, essas miscelâneas que compõem os circuitos de comandos elétricos. Quero agradecer a vocês, boa noite e um bom feriado de Páscoa aí junto à família, né? Vamos ficar em casa, em um momento de oração, independente da nossa religião. Acho que nós temos que ter fé essa caminhada nossa nesse período que nós estamos passando. No mais, um grande abraço, até mais.